voltou para a escola na aula de química. Passa uma tarde ali olhando aquilo para entender os elementos. Ela nem está aqui junto. Os elementos químicos, os metais, os colóides. Vamos pular isso aqui, ó. Sabe a prata coloidal? É outra história, outra conversa, mas ele exagerou na prata coloidal. Olha a cor que ele ficou. E isso não sai mais, tá? É um mineral pesado, a prata, né? Isso não limpa mais. Olha como ele é e como ele ficou. Quando a gente fala de terra, da crosta terrestre, da litosfera, é onde esses minerais são formados, da onde eles vieram, de como, passados esses 4 ou 5 bilhões de anos em que a Terra foi se formando, colisão de prótons, de elétrons, a colisão de planetas que formou o nosso planetinha Terra, isso tudo era rocha, era vulcão, houve períodos de resfriamento, houve períodos de aquecimento, e bilhões de anos de formação, de ebulição. Até que a gente chega aqui, nesse lugarzinho, essa terrinha maravilhosa, esse planetinha azul, que tem todas as condições de trazer essa vida que nós conhecemos hoje, essa vida que nós temos. E tudo vem dali. Então aqui tem as camadas, a formação, o que está mais dentro do núcleo da Terra e o que está mais fora. Olha o que a gente aproveita, lá em cima, só aquela camadinha da litosfera. O resto tudo a estrutura, é a sustentação dessa vida que nós temos. Nós vivemos aqui em cima, fora. A crosta terrestre e é o que se chama de litosfera, aquela camadinha por cima, as 2 últimas camadas. É onde a gente retira todos os recursos para a nossa vivência. Isso sai daí. Os meteoritos, é importante falar deles também, porque se encontra na Terra, às vezes, são fragmentos de meteoritos. Não é sempre, tem umas pedras estranhas, às vezes, principalmente quando elas são magnéticas. Quando pega o ímã, né, magnética, essas pedras têm muito ferro, elas caíram do espaço, vieram. Chuva de meteoritos e tal. Hoje em dia, a NASA monitora, a NASA sabe, né, os observatórios ao longo, não só a NASA, mas o mundo inteiro, eles monitoram e eles sabem mais ou menos onde vai cair cada meteoro que está vindo, colidindo com a Terra. E aqui é bacana porque a gente vê, ó, conforme a altura dele, ele muda de nome, porque ele está na atmosfera como um cometa. Mas se ele passa reto, passa longe, ele é um cometa. Mas se ele vai entrando na atmosfera da Terra, ele vai perdendo velocidade, ele vai perdendo densidade, ele vai se esfarelando, ele incendeia e ele muda de tamanho. E chega aqui, cai um meteorito. Só aquele fragmentinho, o mineral puro praticamente. E isso tem um valor legal quando se encontra um meteorito. Até eu vi num vídeo na internet, o rapaz levou para catalogar numa universidade nos Estados Unidos. Eles ficaram com uma pontinha dele para catalogar certinho, já era um meteorito certificado. Ele vendeu por uma grana boa, uns $2.000, uma pedrinha pequena, né? Era um meteorito. E a visita. E o meteorito, ele conta a história do nosso sistema solar. Ele conta a história do planeta e dos outros planetas. Na maioria das vezes, o meteorito ele vai ter a mesma constituição das pedras que tem na Terra. Ferro e outros minerais que nós temos aqui. Mas, às vezes, cai com um mineral diferente, que é desconhecido na Terra, não é catalogado. E isso é legal para os pesquisadores, porque aí eles sabem do que o nosso universo é formado. O que pode ter no espaço que não veio, não se uniu naquela sopa de átomos lá atrás, não virou planetinha Terra. Não está aqui. Isso é legal porque conta a história da Via Láctea, conta a história do nosso mundo habitado, não só do planeta Terra. Por isso que eles gostam tanto de pesquisar os meteoritos. Aqui também a formação deles está muito semelhante à rocha da Terra. Ali embaixo é um que caiu acho que foi na Rússia,
durante o dia, a luz dele, né? Então ele é monitorado, sabe mais ou menos onde vai cair, muitos se fragmentam. É claro que já tem gente lá, o pessoal já sabe, já vai lá recolher, a NASA vai buscar o pedaço deles para fazer reconhecimento e tal. Existe toda uma catalogação hoje em dia. Mas tem pessoas que encontram leito de rio seco, locais antigos que são meteoritos que caíram na Terra há milhões de anos e eles estão ali, parados, parecendo uma pedra comum. Isso também acontece. Então, falando do reino mineral, é o que a gente falava antes a respeito daquilo que a gente aprende na aula de ciências, né? Que são seres inorgânicos, ausência de vida, nem movimentos, ordem geométrica, durabilidade, transparência, cor e brilho. As rochas e minérios têm essa característica. São sólidos e cristalinos e destituídos de inteligência e instintos. Essa é a característica dos minerais. Para a gente saber o que é um mineral, ele teria que se encaixar nisso aqui. Hoje em dia a gente duvida um pouco disso, né? Destituídos de inteligência e de instintos. Quando a gente pensa em átomo, em vibração, como eu falei para vocês, você chega ali na teoria das cordas, a gente já pensa, opa, destituído de inteligência? E mineral, instinto, sim, existem muitos que não se programam, a gente não tem mais como esperar formar novas reservas de petróleo, por exemplo. O petróleo é um mineral, formar novas reservas de petróleo não vai mais dar tempo. Os bilhões de anos que é necessário, nós vamos ter que distribuir tudo se a gente não cuidar. Desculpa. Tá bom. E aqui os minerais a respeito da geometria sagrada. Esses aqui são os sólidos platônicos, é onde tudo começou. É com isso aqui, com os sólidos platônicos. Ele começou a pensar a respeito. Aquela tabelinha lá no começo, que nós vamos ver ela depois de novo. Aquela tabelinha lá, ela é parte dos princípios aqui, o que o Platão, o pessoal dele, até tem achados, tem pedras cortadas nesse formato mais antigas, encontradas mais antigas do que o tempo de Platão. Então isso é uma coisa que os povos antigos, a humanidade antiga já sabia, que existe ordem no universo, que existe um sentido para isso. E isso o Platão depois ele conseguiu descrever. Então, um mineral é toda substância de origem natural, não vale o de laboratório, não vale o fake, não vale a falsita, a falciane, não vale. O mineral é de origem natural, que quando passa dos estados líquido ou gasoso para o estado sólido, adquire um arranjo atômico altamente ordenado, com composição química homogênea e definida. Assim, manifestando forma poliédrica exterior. Essas formas básicas, que hoje já tem mais duas. É um sólido em 3 dimensões, ou uma forma poliédrica exterior, é um sólido em 3 dimensões, que tem 3 eixos, com faces poligonais planas, bordas retas e cantos ou vértices acentuados. Então, isso é um sólido, uma forma poliédrica exterior. E aqui são as 6 formas, 7 formas que vindo lá de trás, que eu mostrei para vocês lá a formação de como os átomos se arranjam, é de novo só outra figura, mas é a mesma coisa, e em cima, conseguiram se entender em cima do que o Platão quis dizer com aquelas formas dele. Tudo cabe aqui dentro, tudo cabe aqui, tudo se forma com isso e tudo cabe aqui. Então o cúbico, né, o que seria eu falei antes, depois eu vou juntar com as pedras, eu vou mostrar para vocês. Calma lá. Vamos passar adiante. Ele deve ser de origem natural. Para ser considerado um mineral, ele deve ter sido formado necessariamente por processos naturais. Essa especificação se dá para que haja uma diferenciação entre aqueles que são produzidos em laboratório. Tá? Porque diz que nem os brilhantes, está na apostila de vocês também. Existe a zircônia, existe vários outros tipos de cristais de minerais que são produzidos em laboratório. São puros, são lindos, são maravilhosos, eles têm um brilho, uma transparência, uma cor, mas eles não são naturais, eles são compostos de laboratório.
Arranjo atômico altamente ordenado. Indica um arranjo ordenado dos átomos. Lá, aquele carinha lá de trás, é o átomo. E os íons na sua estrutura interna. Ou seja, o mineral sempre vai apresentar um padrão geométrico regular e repetitivo na sua estrutura interna. Ao contrário dos minerais, aqueles sólidos que não apresentam estrutura interna bem definida são chamados de amorfos, como por exemplos de sólidos amorfos, como a obsidiana e o vidro. A obsidiana, vamos falar bastante da obsidiana, ela é um amorfo, ela é um sólido amorfo. E o vidro é um sólido, ele é um mineral, ele é formado a partir de minerais. E outro exemplo é o diamante e o grafite. Os dois são carbono puro, mas o grafite teve pressa, saiu da forma mais cedo, ele não teve tempo de cristalizar, o diamante teve mais tempo. Ele ordenou a sua estrutura cristalina de uma forma ordenada, de uma forma diferente, e ele vira o que ele vira um diamante. E o grafite não teve esse tempo todo. Ele, na formação dele, ele saiu da forma muito cedo e ele se forma em camadas diferentes. Então, ele é o grafite. Tanto isso, gente, que hoje em dia, se você vai fazer magia, não sei se alguém já ouviu isso, ou por que se manda escrever a lápis e não a caneta? Se você faz um círculo mágico para fazer teu pedido com cristais, se você faz um reiki que vai colocar na caixa de pedidos, o caderno do reiki, ou na caixa do reiki, o teu pedido faça de lápis. Por quê? Porque é grafite, porque é um mineral. Estão com pressa. Elas estão com pressa, José. Elas querem vir trabalhar. Estão perdendo energia. Não, elas estão chamando, elas estão pulando. Olha aí, viu? Aí, ó. Tá, vamos lá. Então, o amorfo é isso. Ele tem a estrutura interna. A cristalização não é bem definida. E é diferente do cristal, do mineral que tem o arranjo atômico altamente ordenado. Vou mostrar a foto depois. Então, tem uma composição química homogênea e definida, não necessariamente fixa. Por que não necessariamente fixa? Vamos usar o quartzo, por exemplo. O quartzo é uma família enorme. Ele vira um quartzo azul, um quartzo rosa, um quartzo verde. Porque se agregam outros elementos, muda a cor, né? Mas a base dele é a mesma. A base desse mineral é a mesma, é o que torna ele um quartzo. Implica, sempre descrito por uma determinada fórmula química específica, não é fixa, pode ocorrer de haver outros elementos químicos agregados à fórmula geral do mineral. Por exemplo, a fórmula do quartzo é SiO2, é sílica e oxigênio, e quando cristalizado, somente nessa fórmula formará cristais transparentes. Porém, quando no processo de formação ou cristalização ocorre a agregação do ferro bivalente, o Fe2+, lá, então ele deixará de ser transparente, roxo. Nós temos então a ametista. Então, a ametista é um quartzo roxo porque tem ferro na composição. Ela tem lítio também. Por isso que não deixa no sol, tá? A ametista. Ela evapora. Aconteceu alguma coisa, a minha ametista, olho gordo, alguém tem energias negativas, a minha ametista ficou branca. Que estava lá no sol, no quintal, no vaso de flor, pegando sol direto o dia inteiro. E ela desbota. Por quê? Porque o ferro ele é volátil e o lítio que tem dentro dele são voláteis. Volátil, vai embora. E ficamos sem. A nossa ametista ela fica clarinha. Aqui tem exemplo. Então, a ametista desse. Nós vamos misturar aqui depois. Não tem problema. Não vai saber. Já sei tudo. Já sabe. Aqui nós temos então exemplo, um cristal transparente e com ferro na fórmula química delas, são desses minerais. Então a forma poliédrica exterior, por consequência do seu arranjo atômico, essas formas básicas, né, que saíram das formas de Platão. Geometria sagrada, os 5. Aqui que eu falava antes para vocês, que tem já as pedras que foram encontradas, isso são rudimentos encontrados em escavações lá do Paleolítico.
que o povo lá já sabia que essas formas geométricas elas têm função. Depois a gente fala da função delas. Os 5 poliedros regulares, os sólidos platônicos, eram conhecidos e utilizados muito antes de Platão. Ó, 1000 anos antes de Platão, na Grã-Bretanha, foi encontrado, que é daquela época, né? É dessa era. Então a humanidade sabe das coisas, muita coisa está perdida. Se falando em geometria sagrada, são essas formas, porque o mesmo tamanho em suas bordas, em suas faces, e tudo o que você for criar, ela vai caber dentro de todos esses 5 sólidos que Platão criou. Um cabe dentro do outro, um forma o outro, um agrega o outro. Isso tem ordem no universo. Isso tem uma formação específica e cada forma desse, cada arranjo desse serve para alguma coisa. Sistema cúbico, por exemplo, lembra o quê? Um quadrado, uma caixa. Uma caixa, um quadrado, solidez. Eu estou aqui, sólida, presente agora nesse momento. Ele remete a isso, a solidez. Um quadrado é isso. Uma caixa quadrada, sólido. E é isso que vamos discutir daqui para frente. Aqui que eu falava da geometria sagrada e do despertar do divino. Isso é o olho de Horus. Quando o divino acorda, ele olha para si mesmo, ele desperta, a consciência desperta, ele faz o primeiro movimento e ele olha em torno de si e ele vê que é bom aquilo que eu criei. E ele amplia esse movimento, ele cria, a partir disso, a partir da borda, ele cria o segundo movimento. Ficou legal, eu gostei disso. E ele continua o processo de criação em torno de si mesmo. É onde nós temos a flor da vida, a árvore da vida, a semente da vida, e tudo se remete a isso, a essa forma. Esse meio aqui é a Vesica Piscis, é a primeira formação, o primeiro olhar do sagrado, é a primeira formação do divino. Tudo cabe ali dentro. Tudo é geometria. Os cristais cabem ali dentro. E dentro dessas formações, tudo passa por isso. Desde o despertar, a formação, a criação, nós temos as formas geométricas, nós temos o universo em si, as formações das nebulosas e das vias da galáxia, e nós temos as células humanas. E quando a gente sai lá em cima de um óvulozinho, o zigoto, a gente se junta, a multiplicação das células do embrião, é isso aqui, é a geometria sagrada, é a flor da vida. E exemplos de foto aqui do lado de que são essas formações, de como a geometria sagrada ela se manifesta na nossa vida até hoje. De como se manifesta na terceira dimensão a geometria sagrada. E falando de minerais, por isso que eu digo para vocês que às vezes eu olho e parece que a sequência didática não está muito boa, acho que eu tenho que trocar umas coisas de lugar aqui, para a compreensão da conversa. E falando dos minerais, então, as propriedades químicas, físicas, né? Isso aqui é outra coisa que tem muita discussão. Conforme a gente estuda, a gente vê, existem classificações de 8 itens e classificação até 20 itens. Mas, basicamente, isso aqui é a escala de Mohs. A escala de Mohs fala da dureza do mineral, da estrutura dele. E a gente vê que tem elementos mais duros e os mais frágeis. Todo mundo sabe, isso já é muito falado, que o diamante corta tudo, ele quebra, ele não vai martelar diamante para achar que vai descobrir se é diamante mesmo. Se tem uma pedrinha em casa, que quebra mesmo. O diamante ele é duro, ele tem uma dureza na escala de Mohs, a escala vai até o número 10. Então quer dizer que nada corta ele, mas ele corta tudo. Ele essa dureza que determina, é uma das classificações das propriedades dos cristais. Então se você pega a calcita, por exemplo, que é bem fácil de encontrar, você arranha ela com unha. E se tu tem dúvida que pedra você pode pegar uma calcita e arranhar ela e é a calcita, você sabe o que é.
polida. Tu tem uma bruta ali? Uma calcetinha bruta? É. Esse é calcita laranja. Essas são brutas. E a diferença de estrutura quando você pega ela na mão. Tem alguma coisa, um quarto? Não, esse aqui. Esse é o citrino queimado, a queimadita. Esse olha como é diferente na hora de pegar na mão, né? Você já percebe a diferença dela. Então, as propriedades físicas, químicas, ópticas e morfológicas, tá? do cristal. Essas são as classificações das pedras e dos cristais. Questão de geologia, da química delas. Então, as propriedades físicas, químicas, ópticas e morfológicas. As rochas, então, elas têm 3 grandes grupos de rochas. Nós temos as rochas ígneas, metamórficas e as magmáticas. Sedimentares, vamos pular um pouquinho isso aqui, porque eu acho que não interessa tanto aqui. Então, as ígneas ou magmáticas, que são as pedras de vulcão, que tem a lava, o magma juntos. E nós temos as outras sedimentares, são justamente as que são formadas por sedimentos, vamos dizer, onde tinha um oceano, onde tinha um rio, que ao longo das eras aquilo vai se diminuindo, vai mudando a formação geológica e vai formando rochas. São sedimentos que ficam, isso são conchas, são restos de animais, são árvores petrificadas, são essas questões que ficam e material biológico que forma esse tipo de rocha. Aí temos as sedimentares aqui, as rochas. As sedimentares nós temos o argilito, o calcário, o carvão, um conglomerado de qualquer outra, as alitas, a areia, o calcário, o arenito, são sedimentares. As ígneas ou magmáticas, nós temos aqui os feldspatos, os granitos, o basalto, são pedras ígneas ou magmáticas, magma do vulcão, que são essas pedras que vêm, a origem principal é o resfriamento do vulcão. E as metamórficas, elas eram uma coisa e viraram outra coisa. Dentro das eras de calcificação, assim, as eras de evolução, elas podiam ser, a princípio, então, uma rocha ígnea, a rocha de vulcão. Só que daí houve outra precipitação, outra movimentação geológica. Gente, nós falamos de 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, é essa conversa. Então, quando tudo parecia calmo e límpido sobre a Terra, houve lá uma era glacial. Houve erupção de vulcão e começa tudo de novo. E isso vai sedimentando uma camada em cima da outra. E daí que saem esses minerais diferentes. Então, as metamórficas, elas geralmente são pedras que eram uma coisa e depois houve outra formação geológica em cima e acaba transformando elas em outro tipo de pedra. Então, onde tinha um argilito, pode se virar um xisto depois. Onde era granito, você encontra gneiss. Onde era calcário, você encontra mármore. São rochas de calcário, que é bem comum também na região. Rochas de calcário, você encontra o mármore ali junto. Porque é metamórfica, ela se transformou a partir de uma base, houve outro agregado e se transforma em outra coisa. Isso aqui é a formação, gente, geológica, de como vem o tipo de rocha, né? Do que ela se transforma. Quando a gente vê, né, ai que ruim de ver, as ígneas, né, a partir do vulcão, do resfriamento do vulcão, e vai formar esse tipo de rocha ao redor dessa região. A pedra metamórfica, onde você tem a mistura de sedimento, a sedimentar lá em cima, tinha um mar ali, tinha um oceano. E ao longo da evolução das eras, o oceano. Não se fala, às vezes, que tem conchas de água salgada no Nordeste do Brasil, se encontram coisas incríveis. As rochas contando história, que já teve mar ali, onde hoje é um deserto, no nosso Nordeste. Então, conforme tem essa movimentação da Terra, isso vai mudando.
E os nossos cristais, eles vêm disso aí, dessa formação. Os ciclos que as rochas passam. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, gente. Esses ciclos geológicos das pedras, ele é uma coisa de bilhões de eras de formação. Se a gente pensar, a gente ouve, assim, eu vi críticas em cima de pessoas que compram cristais, lojas de cristais e exploração de cristais, críticas a respeito disso. Como se nós destruíssemos a natureza atrás de pedrinha. E as grandes mineradoras? Né? A Vale e sabe-se lá quem é, e as grandes mineradoras que tiram lá, vão atrás de todo aquele minério. É disso que a gente fala, gente. Aquele minério lá é a selenita que eu estou usando aqui. Ela, gente, estou com uma selenita enorme no bolso aqui, ó. Selenita tirador. Fica estranho, não é o celular no bolso, mas eu ando com ela aqui, eu tenho muita dor aqui, muita contratura muscular, e ela ajuda, eu consigo passar o dia sem travar, sem tanta dor, que ela consegue equilibrar. Mas isso, a selenita, você encontra ela em grandes áreas de mineração e destrói tudo, acaba com tudo. Então a gente atrás da meia dúzia de pedrinha. Também, claro, cuidar da procedência, porque existem minérios, assim, por exemplo, África, países pobres, em que você vê que um pai de família vai para uma mina de uma determinada pedra, por exemplo, a canga rosa, que é uma pedra muito à base de magnésio. Existem minas específicas, Sri Lanka, África, que tem essas minas. E tem um pai de família que tem meia dúzia de filhos, passa o dia lá trabalhando em situações insalubres, com risco de cair tudo na cabeça, de ter uma contaminação no pulmão por mineral pesado, e é para sustentar meia dúzia de filhos. Depois aquela mina cai na cabeça dele e sobra uma viúva com uma meia dúzia de filhos num país dificílimo. Existe isso também. Então, cuidar da procedência da pedra é uma coisa que às vezes vale a pena a gente ter um pouco de cuidado com isso. Mas não é a pedrinha que tu levou para casa que vai detonar o mundo aí, não. É as grandes mineradoras, como ali Brumadinho, né? Esses tragédias ambientais que aconteceram. São as mineradoras que vão ali, atrás disso. Minério de ferro e essas coisas. Nós vamos falar disso também, pra frente. Não adianta. Essa foto é do livro Bíblia dos Cristais, da Judy Hall. Ela é um clássico dos cristais, essa Bíblia dos Cristais. Tem muita informação, e ela já tem, eu acho que 2 ou 3 livros, volume 1, volume 2, tem mais livros. E aqui tem a formação, como ela colocou, o tipo de rocha, como elas se formam. Eu achei bem bonito, ficou bem didático a questão. Então, as rochas eruptivas, né? As que vêm para a superfície, os geodos. Eu sou de uma região do extremo oeste do estado de Santa Catarina, ali perto de... Gente, isso fica quase na Argentina. É o canto do estado entre Rio Grande do Sul, um cantinho, Rio Grande do Sul e Argentina. É perto de Ametista também, mas depois disso tem Itapiranga, onde realmente acaba tudo. Daí já é Argentina. E ali a gente tropeçava nas ametistas no chão, ia visitar os parentes no interior, na roça, os tios da mãe, e caminhavam lá no meio da roça, tinha os quartzos brancos pintados daquela terra vermelha, já não ficam brancos. A terra deve ter muito ferro, muitos outros minerais, lá a terra é vermelha. A gente ia para casa com os pés encardidos de vermelho. E as ametistas e o quartzo branco, ele erupcionava da terra, saía ali. Porque era muito abundante. E isso faz parte do mesmo aquífero, da mesma coisa. Da mesma região que é de ametista. É o canto, assim, a rabeira daquilo, né? Ainda tem a região toda. Mesmo porque foi descoberto por agricultores, Sim, né? porque estava florando, né? Isso aí. Aí começaram a pesquisar. Eles contam a história lá, né, quando vai visitar, né? Bem legal. E isso, eu não dava muita bola, gente, eu não gostava de ametista. Eu não gostava de quartzo branco. Para mim, ele sempre tinha aquela cara de encardido. A gente vem depois para cá, né? Quando a Meire olha pra gente assim, Regina, cristais
estava perdendo, já tinha feito curso, já tinha comprado coisas, já tinha uns cristais em casa, mas não assim com essa intensidade como eu vejo hoje, com esse olhar que a gente vê hoje. Isso só o estudo traz isso para a gente também. Aqui, de novo, gente, tem que falar disso aqui, ó, a estrutura do átomo, da molécula. A gente viu a mensagem da água de Masaru Emoto, né? Quando a gente estuda física quântica e espiritualidade, vem esse assunto junto. Vai ter o curso da cura planetária. E vem esse assunto. Masaru Emoto fez um experimento com água. Nas escolas também já se faz com arroz, né? Já foi feito com plantinha, com arroz, de você pegar uma e colocar, dizer palavras boas e pegar outra e dizer palavras ruins. Gente, isso é intenção, isso é pensamento, isso é a fenda lá o experimento da dupla fenda. É isso, quando você põe intenção naquilo que você quer. E aqui Masaru Emoto ele comprovou. Também é bem controverso, tá, gente? Porque tem gente que diz que ele era um charlatão picareta, que ele não era cientista, ele não era médico nem nada. Realmente, ele não era formado em nada formal assim. Mas ele fez um experimento e dentro do entendimento dele, ele comprovou, ele fotografou a água mudando de forma. Quando você tem palavras positivas para a água, ela se cristaliza, aqueles átomos que nós falamos lá atrás, aquelas estruturas cristalinas, aquela formação geométrica, ela se forma de um jeito se você usa palavras positivas. E quando você tem palavras negativas, de ódio, de rancor, você tem uma molécula mal formada, uma estrutura amorfa, você tem ali uma vibração, o caos, a incoerência, uma vibração caótica, quando você tem palavras negativas. Tem os links ali também, vocês vão poder olhar depois, visitar e pesquisar e assistir, tem vídeos, conta a história, é bem bacana ver sobre isso. E aqui é que tem a formação da água, olha só, quando a água está no formato de gelo, ela está com os átomos dela se colocam nessa disposição. Quando a água está em estado líquido, ela solta, fica fluido, os átomos estão um pouco mais longe um do outro. Em estado de vapor, os átomos estão longe um do outro, estão ali. Ali forma bem, imaginem esses estados da água, é o que a gente fala, a sutileza. Quando é um tijolo de gelo, né? Você ataca a matéria, joga, funciona, joga na cabeça de um para ver se não funciona, né?